Now we have to Professor Mauro Rincón to introduce to Professor Anderson Ramos. You can start, Mauro. Adelante, Mauro. Obrigado, Juan. O Anderson, você pode tentar colocar lá o seu slide? Ok, vou tentar colocar aqui. Tá. Ok. Tá dando certo, deu certo aqui, Anderson. Bom, então eu vou introduzir aqui o Anderson Ramos, ou Antes de Jesus Araújo Ramos, da Universidade Federal do Pará. Ele obteve o título de doutorado recentemente, em 2015, mas, apesar de ser uma conclusão em 2015, ele já tem mais de 30 artigos publicados. Mas, particularmente, em 2020, ele publicou 10 trabalhos. Em 2021, ele já publicou 12 trabalhos e tem 5 trabalhos aceitos. Então, esse rapaz é um fenômeno. É uma produção muito grande. Parabéns, Anderson. O Anderson é bolsista do CNPq, bolsista, e foi orientado pelo Gilberto, também da Universidade Federal do Pará. Então, Anderson, é um prazer tê-lo aqui, um jovem pesquisador, e espero que você tenha um longo sucesso e oriente bastante. Ele está orientando 3 teses já, mas ele é uma pessoa ótima e certa para orientar mais gente. Tá bom, Anderson? Mas você está muito bem. Obrigado. Ok, professor Mauro, obrigado pela gentil apresentação. E, primeiramente, eu quero agradecer à organização pelo convite e dizer que fico muito grato com essa oportunidade de poder estar colaborando com esse trabalho de divulgação da matemática, tá? Bem, o título da minha apresentação é Condições de Estabilidade para Sistemas de Timoshenko com Efeitos Termodifusivos e Second-Saldi. Esse trabalho ele foi feito em colaboração com os professores Monsef Awad, da Universidade de Cartago, e Alberto Casterron, da Universidade de Vigo. A minha apresentação para hoje ela está organizada dessa forma. Eu começo fazendo uma introdução, em seguida eu apresento o problema objeto de estudo, que é o sistema de Timoshenko com efeitos termodifusivos e Second-Saldi, e, por último, eu apresento os principais resultados do trabalho, que são esses que estão listados aqui abaixo. Bem, eu acredito que a maioria dos EDPistas que trabalham com a estabilização de sistemas já tenham trabalhado, ou pelo menos já conheçam o sistema de Vigas e Timoshenko. Mas para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer o sistema, eu vou fazer um rápido resumo. Bem, então, o modelo de Timoshenko ele foi idealizado em 1921 pelo próprio Stephen Timoshenko, que é considerado hoje o pai da engenharia mecânica moderna, e esse modelo ele é constituído de um sistema de 2 equações diferenciais parciais acopladas nas variáveis VAFI e PSI. A variável VAFI ela representa o deslocamento transversal e a variável PSI ela representa o ângulo de rotação de uma seção transversal dessa viga. E o interessante aqui no modelo Timoshenko é que esse modelo ele melhora alguns resultados que nós temos na literatura acerca de outros modelos. Então, eu posso, por exemplo, destacar aqui o modelo de vigas de Heilig, de 1877, tá? E o modelo de vigas de Euler-Bernoulli, de 1744. Então, para a gente ter uma ideia de como um determinado modelo ele é mais interessante do que o outro, né? Em que contexto isso aí acontece, eu vou fazer um rápido comparativo aqui entre esses 3 modelos, tá?
Então, vamos começar aqui, por exemplo, com o modelo de vigas de Euler-Bernoulli, que é dado por essa equação diferencial parcial de quarta ordem na variável dependente VAFI. Bem, e quais são os efeitos que esse modelo leva em consideração? Bem, ele leva em consideração o efeito da flexão, tá? Leva em consideração o deslocamento transversal, né? São praticamente esses os principais efeitos. Bem, e quando a gente fala de modelo de vigas, né, a gente precisa também analisar, por exemplo, a velocidade fase do modelo, tá? Então, eu destaco aqui a velocidade fase do modelo de Euler-Bernoulli, tá? E aí a gente percebe, por essa função, que ela cresce linearmente com o número de ondas. Então, por exemplo, se o número de ondas tende a zero, a gente vê que a velocidade ela tenderia a zero. E se o número de ondas cresce indefinidamente, essa velocidade fase também cresce indefinidamente. Então, esse é um problema, tá? Do ponto de vista físico. Por quê? Porque experimentos laboratoriais com vigas nos mostram que a velocidade fase ela é limitada superiormente. Mas quando a gente considera o modelo de vigas de Euler, a impressão que a gente tem, né, desse modelo é que a velocidade fase ela não seria limitada superiormente. Então, por conta disso, nós temos aqui um problema físico. O outro modelo que eu quero destacar aqui é o modelo de vigas de Heilig, tá? Que é dado por essa equação diferencial parcial de quarta ordem na variável VAFI. E se a gente comparar esse modelo com o outro, a gente percebe a introdução aqui de um terceiro termo, essa derivada mista de quarta ordem, que não estava presente lá no modelo de vigas de Euler. Bem, e quais são os efeitos que eu posso destacar aqui? Eu posso destacar os mesmos dois efeitos que nós tínhamos lá no modelo de vigas de Euler, né? A flexão, o deslocamento transversal, e a novidade aqui, ela fica por conta desse terceiro efeito, que é a inércia rotatória. E essa inércia rotatória, ela é proporcionada por esse terceiro termo da equação, que está destacado aí em azul. Então, a inércia rotacional, ou inércia rotatória, ela está relacionada à resistência que os materiais eles possuem em sofrer a rotação, tá? E o interessante aqui é que essa inércia rotacional, ela é responsável por truncar o crescimento da velocidade fase, né? Se a gente lembrar lá do modelo de vigas de Euler, aquela velocidade fase, ela cresce, ela não é limitada superiormente, né? E aqui no modelo de vigas de Heilig, devido à inércia rotatória, você acaba observando que essa velocidade ela é limitada superiormente. Então, a gente pode ver isso, por exemplo, aqui, tá? Na expressão aqui, na função da velocidade fase. Então, vejam só, quando o número de ondas ele tende a zero, a gente percebe aqui que a velocidade de fase ela tende a zero. E quando o número de ondas ele cresce indefinidamente, essa velocidade fase ela fica limitada superiormente. E, de fato, é isso que a gente observa em experimentos laboratoriais, tá? Bem, dando continuidade, o outro modelo que eu quero destacar aqui, finalmente, é o modelo de vigas de Timoshenko, que, como eu já falei, é dado por esse sistema de duas equações diferenciais parciais acopladas nas variáveis VAFI e PC, tá? VAFI, como eu já falei, é o deslocamento transversal, e PC é o ângulo de rotação. Bem, e quais são os efeitos que eu posso destacar aqui do modelo de Timoshenko? Bem, eu posso destacar, primeiro, os mesmos três efeitos que nós tínhamos lá no modelo de vigas de Heilig, né? Que é a flexão, o deslocamento transversal, a inércia rotatória. E a novidade aqui, ela fica por conta do quarto efeito, tá? Que é a deformação por cisalhamento. E aí, essa deformação por cisalhamento, a gente percebe ela nesses dois termos do sistema, que estão aqui destacados na cor azul. Tá? Então, nós temos aqui esse termo de acoplamento, VAFI mais PC, e esse termo de acoplamento é responsável por essa deformação por cisalhamento. Bem, e como nós temos feito, né, eu preciso agora analisar, por exemplo, a velocidade de fase, né, do modelo de vigas de Timoshenko. E aí é nesse momento que nós somos surpreendidos por essa velocidade de fase. Então, veja só, a velocidade de fase do modelo Timoshenko, ela possui dois espectros. O espectro C1, que eu vou chamar de primeiro espectro,
e o espectro C2, que eu vou chamar de segundo espectro. Bem, analisando aqui o primeiro espectro, que é esse gráfico que está na cor azul, o que a gente percebe? Que quando o número de ondas tende a zero, essa velocidade de fase tende a zero. E quando o número de ondas cresce indefinidamente, essa velocidade de fase ela fica limitada superiormente. Então, de fato, é isso que a gente observa em experimentos laboratoriais com vigas. Então, por conta disso, esse primeiro espectro, ele também é chamado de espectro físico do modelo de Timoshenko. Agora, quando a gente analisa o segundo espectro, veja só o comportamento dele. Quando o número de ondas cresce, né, tende ao infinito, por exemplo, a gente percebe que essa velocidade de fase ela é limitada inferiormente. Mas, quando o número de ondas tende a zero, a gente percebe que essa velocidade de fase ela explode. Então, não é isso que a gente observa em experimentos laboratoriais usando vigas, né? Então, por conta disso, esse segundo espectro aqui, ele é chamado de espectro não físico do sistema de Timoshenko. Então, existem na literatura vários trabalhos que abordam essa questão do segundo espectro, né? Segundo espectro de velocidade ou segundo espectro de frequência, né? E aí existem trabalhos na literatura que dizem que a gente pode desprezar esse segundo espectro do sistema de Timoshenko por ele não ser um espectro físico. Mas existem outros trabalhos que dizem que não, que a gente deve considerar esse segundo espectro porque ele influencia qualitativamente no comportamento das soluções do sistema de Timoshenko. Então, esse é um nicho que ficou aí relativamente parado durante algum tempo, né? Até que em 2017 surgiu esse trabalho aqui nosso em colaboração com o professor Almeida Júnior, né? O professor Almeida Júnior é o professor Gilberto da Silva Almeida Júnior, aqui da Universidade Federal do Pará, e ele é um dos grandes entusiastas aí desse nicho de pesquisa, né? Foi ele que, os trabalhos dele, juntamente com colaboradores, né, que trouxeram à tona novamente essa questão do segundo espectro de frequência, né? E nesses trabalhos a gente faz uma relação interessante, né, do segundo espectro, né, com as consequências de estabilização do sistema de Timoshenko. Então, nós temos esse trabalho aqui de 2017, né, publicado na ZAMP, temos esses outros aqui em colaboração também com Santos, Miranda e também com Elishakov. Então, quem tiver interesse depois pode consultar esses trabalhos aí para saber como é que está, né, o andamento dessas questões relacionadas a esse segundo espectro do sistema de Timoshenko, tá? Bem, e finalmente nós chegamos aonde eu queria, né, que é a questão da estabilidade exponencial para o sistema de Timoshenko, tá? Então, eu vou fazer aqui um breve histórico acerca da estabilização exponencial do sistema de Timoshenko para a gente entender, né, onde é que a pesquisa se concentra, né, nessa questão da estabilidade exponencial. Então, eu vou começar aqui, por exemplo, destacando esse trabalho aqui de 1999 do Sofiane, tá? Então, nesse trabalho, o Sofiane, ele considera o sistema de Timoshenko, ele introduz um damping na segunda equação, que é a equação do ângulo de rotação, e ele consegue provar uma condição necessária e suficiente para termos a estabilização exponencial do sistema de vigas de Timoshenko, tá? Então, é a primeira vez na literatura que a gente se depara com essa condição de igualdade entre as velocidades para ter a estabilização exponencial do sistema de Timoshenko, né? Essa relação que eu estou falando é aquela condição que a gente conhece bem, né? Kappa sobre Rho1 igual a B sobre Rho2, tá? Então, essa é a condição, e ele mostrou que essa condição ela é uma condição necessária e suficiente para estabilizar esse sistema. Então, é um trabalho muito interessante, é um trabalho muito citado, é considerado um clássico, tá? Da literatura de Timoshenko em relação à estabilização, e toda vez que você for fazer um trabalho, né, falando da estabilização exponencial de sistema de Timoshenko, você quase que obrigado a citar esse trabalho do Sofiane, porque realmente é muito importante para a literatura. Bem, e o próximo trabalho que eu quero destacar aqui
é esse trabalho de 2002, de Munhoz, Rivera e Hacker. Tá? Nesse trabalho, os autores eles consideram uma variante do sistema de Timoshenko, tá? Acoplado com a lei de Fourier. Então, você tem agora aí 3 equações nas variáveis Φ, Π, Ψ e θ, onde esse θ é a temperatura. E na seção 3 desse artigo, porque primeiro na seção 1, ele começa a abordar um problema não linear, tá? Mas na seção 3, ele estuda o problema linear. E aí eu estou me referindo a essa seção 3. Então, ele prova aí a estabilidade exponencial se somente se você considerar novamente lá aquela condição de igualdade entre as velocidades. Né? A mesma condição que foi encontrada aqui no trabalho de Sofiane, em 1999, para estabilizar o sistema de Timoshenko com damping na segunda equação, eles também encontraram aqui para estabilizar o sistema de Timoshenko acoplado com a lei de Fourier. Né? Então, eles mostraram que essa condição ela é uma condição necessária e suficiente para estabilizar o sistema. Então, a partir daí, surgiram outros trabalhos na literatura que usavam com sucesso essa relação de igualdade entre as velocidades para estabilizar sistemas de Timoshenko. Então, talvez, alguns poderiam pensar que essa condição de igualdade entre as velocidades, ela seria uma condição sempre suficiente para estabilizar o sistema de Timoshenko ou variantes do sistema de Timoshenko. Só que isso não é verdade. Por quê? Porque em 2009 surgiu esse importante trabalho aqui de Fernandes, Sari e Hacker, publicado na ARMA, onde os autores consideraram uma nova variante do sistema de Timoshenko, acoplado agora com a lei de Catâneo, tá? E aí, acoplando o sistema de Timoshenko com a lei de Catâneo, eles mostraram que aquela condição clássica de igualdade entre as velocidades, que foi usada com sucesso no trabalho de Sofiane, de 1999, no trabalho de Munhoz e Rivera, de 2002, essa mesma condição, aqui, nesse sistema, ela já não era mais uma condição suficiente para estabilizar o sistema de Timoshenko acoplado com essa lei de Catâneo. Tá? Então, por conta disso, muitos pensaram que esse sistema ele não poderia ser exponencialmente estável. Tá? Então, ficou aí um questionamento. Né? Será que esse sistema ele poderia ser exponencialmente estável? Porque ele poderia não ser exponencialmente estável com aquela condição clássica. Mas haveria, então, uma outra condição que poderia estabilizar exponencialmente as soluções desse sistema, uma condição necessária e suficiente? Então, esse é um problema que ficou em aberto nesse trabalho aí de Fernandes, Sari e Hacker. Até que, em 2012, surgiu aqui esse importante trabalho de Santos, Almeida Júnior e Munhoz Rivera, que foi publicado na JDE. Então, aqui, os autores, eles encontram, né, uma condição necessária e suficiente para estabilizar o sistema de Timoshenko acoplado com a lei de Catâneo. E essa condição eles chamam no trabalho de número de estabilidade. Então, esse é um trabalho bem interessante, né, a respeito da estabilização do sistema de Timoshenko, e ele é um marco na literatura. Por quê? Porque é a primeira vez, a partir do trabalho de Sofiane, né, a primeira vez que a gente vê na literatura uma nova condição de estabilidade. Porque até então, a gente conhecia apenas aquela condição clássica, K sobre ρ1 igual a B sobre ρ2. Né? Mas aqui nesse trabalho, os autores apresentam uma nova condição de estabilidade, e essa condição é necessária e suficiente, tá? É uma condição necessária e suficiente. Então, a partir desse trabalho, né, esse trabalho ele motivou pesquisadores a buscarem condições de estabilidade para sistemas de Timoshenko fracamente dissipativos, acoplado a outras leis do tipo não Fourier. Tá? Então, por exemplo, eu posso destacar aqui esse trabalho do Filipe de Ouro e do Vitorino Pata, de 2014, publicado também na JDE. Né? Bem, nesse trabalho, os autores eles consideram uma variante do sistema de Timoshenko, agora com a lei de Gurt-Picking. Tá? E aí eles também conseguem provar uma condição necessária e suficiente para se ter a estabilização exponencial do sistema. Então, por exemplo, a metodologia que eles usam aqui é um pouco diferente, tá?
do trabalho aqui de Santos e colaboradores. No trabalho de Santos e colaboradores, eles utilizaram apenas a teoria de semigrupos. Aqui no trabalho de Felipe de Ouro e Pata, eles usaram aqui o método da energia, tá? Eles provam, por exemplo, a condição suficiente usando o método da energia, e para provar a condição necessária, eles utilizam lá da teoria de semigrupos de operadores lineares, eles utilizam do teorema de Guérin-Cruz, tá? Para provar que essa condição que eles encontram é, de fato, uma condição necessária. Bem, e esse trabalho de Santos e colaboradores também motivou pesquisadores a buscarem também condições de estabilidade, não só para sistemas de Timoshenko, para outros sistemas também acoplados com a lei de Catâneo. Então, por exemplo, eu posso destacar aqui esse trabalho de 2017 do Faré e Messoudi, tá? Nesse trabalho, os autores eles consideram o sistema elástico poroso com a lei de Catâneo. E aí eles também conseguem provar uma condição suficiente para se ter a estabilidade exponencial do modelo. Só que, como eu falei, essa condição que eles provaram é uma condição suficiente. Eles não provaram que essa condição ela seria uma condição, de fato, necessária. Bem, e por que isso? Por conta da metodologia que eles utilizaram, tá? Enquanto que Santos e colaboradores usaram a teoria de semigrupos, Faré e Messoudi usaram apenas o método da energia. E com o método da energia, você só consegue provar que aquela condição ela é uma condição suficiente. Para provar que a condição ela é necessária, você precisa usar o teorema de Proust, tá? Então, por conta disso, eles não conseguiram provar. E aí ficou em aberto, né? Ficou em aberto verificar se essa condição aqui do trabalho deles seria uma condição necessária para estabilizar o sistema, tá? Bem, e aí, recentemente, nós submetemos um trabalho em colaboração com Almeida Júnior, Awad e Freitas, e esse trabalho já está em revisão, onde a gente consegue verificar, né, provar uma condição necessária e suficiente para estabilizar esse sistema, né? E mais, né, a gente melhorou porque a gente tirou um dumping, né? Nesse trabalho aqui, eles consideram um dumping a mais. Tem um termo de reação na equação de fusão de calor. Tem um termo de reação lá, e a gente verificou que não precisava desse termo de reação, né? Então, a gente conseguiu mostrar uma condição também necessária e suficiente para a estabilização exponencial desse sistema aqui estudado por Faré e Messoudi. Esse trabalho está submetido e eu espero que até o final do ano ele possa ser aceito. Bem, um outro trabalho que eu quero destacar aqui para os senhores é esse trabalho aqui de Tijani Apalara, tá? Que foi também publicado em 2017 na ZAMP. Nesse trabalho, os autores consideram agora o sistema de vigas laminadas acopladas com a lei de Catâneo. E o autor ele considera esse sistema e ele prova apenas uma condição suficiente para se ter o decaimento exponencial. Por quê? Novamente, por causa da metodologia, né? Eles utilizaram somente o método da energia. Então, por conta disso, eles conseguiram provar apenas o decaimento exponencial, né? Apenas a condição suficiente. A condição necessária, né? Verificar se essa condição que eles encontraram é uma condição necessária, é um problema que ficou em aberto. E aí esse problema ele foi resolvido no ano passado, né? Tem um trabalho publicado por 3 chineses numa revista, eu acho que é Análise Matemática Polonesa, algo do tipo assim. E foi um trabalho do Liu, do Kong e do Li. Então, eles mostraram nesse trabalho, um pequeno paper de 9 páginas, eles mostraram que a condição encontrada aqui no trabalho de Apalara, ela era, de fato, uma condição necessária para você ter a estabilização desse sistema. Bem, e a partir desse trabalho do Apalara, surgiram outros trabalhos na literatura, tá? E aí eu escolhi só apenas alguns trabalhos. Então, eu vou destacar aqui, agora, esses 2 trabalhos de Lima e Fernanda Issari, tá? Nesse trabalho, os autores agora, eles consideram o sistema de Bresser acoplado com a lei de Catâneo. E eles conseguem mostrar aí condições necessárias e suficientes para se ter o decaimento exponencial
do sistema. Então, eles utilizam aí apenas a teoria de semigrupos, tá? Então, eles mostram estabilidade exponencial, se a condição ela é satisfeita. Se a condição não é satisfeita, eles provam falta de decaimento exponencial. E aí, provando a falta de decaimento exponencial, o próximo passo que eles mostram, eles provam decaimento polinomial. E, por último, eles encontram lá uma taxa que é de 1/16 para o decaimento polinomial. Então, nesse trabalho, eles não chegaram a provar que essa taxa de decaimento polinomial ela era uma taxa ótima, né? Então, por exemplo, é um problema interessante para alguém abordar, né? Tentar melhorar essa taxa de 1/16, por exemplo, para 1/4. Né? Se você conseguir provar isso, também dá um interessante trabalho que pode ser publicado numa revista aí de poucas páginas, né? Bem, então, todos esses trabalhos que eu mostrei aqui, eles nos mostram que essa busca por condições de estabilidade, né, para sistemas de Timoshenko acoplados a leis do tipo não Fourier, e também para outros sistemas acoplados a essas leis, é, de fato, um nicho interessante de pesquisa, é algo atual e que merece, né, a nossa atenção. Tá? Então, eu quero destacar aqui mais um trabalho agora de Awad, Campo, Copete e Fernandes, que foi publicado em 2019 na ZAMP. Bem, nesse trabalho aqui é interessante porque os autores eles introduzem uma nova variante do sistema de Timoshenko, né, que eles chamam de sistema de Timoshenko acoplados a efeitos termodifusivos. Tá? E que efeitos termodifusivos são esses? São a difusão de temperatura, né, e a difusão de massa. Então, é a primeira vez na literatura que a gente se depara com uma difusão de massa no sistema de Timoshenko. Né? Então, é um trabalho bem interessante. E o interessante também que me chamou a atenção é que o sistema que eles encontraram é um sistema de 4 equações diferenciais parciais acopladas, tá? Nas variáveis VAFI, Psi, θ e C. Né? VAFI é o deslocamento transversal, Psi é o ângulo de rotação, θ é a temperatura, e esse C é a concentração de massa. Tá? É a concentração de massa. E o interessante desse sistema, vocês podem observar, é que se a gente tentar colocar ele na forma de Cauchy, a gente não consegue. A gente encontra uma dificuldade para colocar esse sistema na forma de Cauchy. E aí, se a gente não consegue colocar na forma de Cauchy, como que a gente vai trabalhar com a teoria de semigrupos, né? A gente não dá. Então, esses autores tiveram a interessante ideia de usar uma equação constitutiva para fazer uma modificação no sistema. Né? Usando uma equação constitutiva, eles conseguiram escrever a concentração de massa em função do potencial químico. E aí, então, eles encontraram um novo sistema equivalente ao primeiro, só que agora nas variáveis VAFI, Psi, θ e P, onde P agora é o potencial químico. Tá? Então, com esse sistema, você consegue colocar ele na forma de Cauchy. E não é bem simples, né, colocar ele na forma de Cauchy. Você ainda precisa fazer umas operações elementares entre as linhas do sistema para você poder colocar ele na forma de Cauchy. Então, realmente é um problema bem interessante esse. E quais foram os resultados, né, que eu posso destacar aqui desse artigo? Bem, eles provaram a existência e unicidade de solução, provaram falta de estabilidade exponencial, eles provaram estabilidade exponencial também, e também fizeram algumas simulações numéricas usando o método de elementos finitos, né? Então, é bem interessante também a parte numérica que eles abordam nesse artigo. Bem, e falando mais particularmente dos resultados de estabilidade, bem, eu posso dizer que, em relação à estabilidade do sistema, eles provaram primeiro uma falta de estabilidade exponencial, se você não considera aquela relação clássica de igualdade entre as velocidades. Se você não considera ela, você tem uma falta de decaimento aí. E aí, para conseguir provar o decaimento exponencial, o que foi que eles fizeram? Eles introduziram um dumping na primeira equação, um dumping friccional, né, uma constante μ vezes VAFI-T. E aí, com esse dumping na primeira equação, eles conseguiram provar o decaimento exponencial. E o interessante é que esse decaimento exponencial já não dependeu de uma relação de igualdade entre as velocidades.
Então, é um resultado bem interessante, porque contrasta um pouco, né, com outro resultado que nós temos na literatura de 2013. Né? É um outro sistema, mas a gente pode fazer essa comparação. Né? Por exemplo, em 2013 tem um trabalho de Almeida Júnior, Santos e Munhoz e Vera, publicado na NMAS. Nesse trabalho, os autores eles consideram um dump na primeira equação do sistema de Timoshenko. Tá? Antes, o dump, você via trabalhos com dump na segunda. Então, nesse trabalho, os autores consideraram um dump também na primeira equação. E aí eles mostraram que a estabilidade exponencial do sistema, ela dependia, somente da condição de igualdade entre as velocidades. Então, a gente, olhando para esse trabalho de 2013, a gente poderia pensar que esse trabalho aqui de Awad e colaboradores também dependeria dessa condição de igualdade entre as velocidades. Mas não, por quê? Porque esse sistema aqui de Awad e colaboradores, ele tem mais duas equações de difusão e, de alguma forma, essas duas equações de difusão acabam eliminando a necessidade de você usar a relação de igualdade entre as velocidades, mesmo você inserindo um dump na primeira equação. Então, é um trabalho muito interessante. E se você lembrar do que eu falei no início, eles mostraram que, sem esse dump na primeira equação, o sistema ele possuía uma falta de decaimento exponencial. Então, ficou um problema em aberto aqui nesse trabalho. Né? O problema seria verificar se essa condição de igualdade entre as velocidades era, de fato, uma condição suficiente para provar a estabilidade exponencial do sistema. Porque no trabalho deles, eles já verificaram que, se você não considera ela, tem uma falta. Mas aí verificar se a condição era suficiente é outra coisa. Então, esse é um trabalho, uma questão, né, um problema que ficou em aberto aqui nesse trabalho de Awad e colaboradores, em 2019. Só que, recentemente, para surpresa minha, na semana passada, foi publicado um trabalho do nosso colega Bao Feng, onde ele trabalha com esse sistema e ele mostra que o sistema de Timoshenko com efeitos termodifusivos, considerando a relação de igualdade entre as velocidades, ele é exponencialmente estável. Ele prova isso usando o método da energia. Então, com esse trabalho de Bao Feng, que foi publicado na ZAMP na semana passada, esse resultado ele fecha, né? Porque você tem, então, agora a garantia de que esse sistema ele é exponencialmente estável, somente se você considera essa relação de igualdade entre as velocidades, né? Então, muito interessante, né, esse resultado, né? Bem, e a partir daí, né, agora eu chego aqui nesse nosso trabalho aqui, né, em colaboração com a Awad e Alberto Casterron, né? Eu lembro que foi no início do ano passado, né, em pleno a pandemia, eu recebi um convite do professor Monsef para a gente trabalhar nesse problema, né, em colaboração com o professor Alberto Casterron. E aí eu achei bem interessante esse projeto, por quê? Porque ele tinha a ver com tudo isso que eu estou mostrando para vocês, né, de tentar verificar condições de estabilidade para sistemas de Timoshenko. Só que aqui nós iríamos aplicar a lei de Cattaneo a esse sistema aqui, idealizado pelo professor Monsef, né? Então, a partir daí surgiu essa nossa colaboração e nós tivemos sucesso em encontrar os resultados. E esse trabalho aqui ele foi publicado agora, segunda-feira, dia 28, esse trabalho ele foi publicado também na ZAMP. Tá? Então, é um trabalho interessante por conta desses resultados aí. E estão linkados a todos esses outros artigos aí que eu já apresentei. Bem, então, de fato, é aqui que eu quero começar a minha apresentação, né, a respeito do problema objeto de estudo. Né? É aqui que eu quero começar a apresentação do sistema de Timoshenko com efeitos termodifusivos e second sound, tá? Bem, esse modelo, ele é dado por esse sistema. Então, nós temos aqui esse sistema, né, são 6 equações acopladas nas variáveis VAFI, aqui, olha, VAFI, Psi, Θ, Q, P e Eta. VAFI, como eu já falei, é o deslocamento transversal, Psi é o ângulo de rotação, esse θ aqui é a temperatura, tá?
esse Q, ele é o fluxo de calor, esse P é o potencial químico, tá? E esse eta aqui é o fluxo de massa. Então, esse é o sistema de Timoshenko com efeitos termodifusivos e Sequent-Salge. Bem, aí nós temos as condições iniciais, tá? Temos as condições de contorno. Essas condições de contorno, elas são condições de contorno clássicas do sistema de Timoshenko, tá? A gente encontra elas em praticamente quase todos os trabalhos da literatura. E eu quero chamar a atenção dos senhores aqui para essas equações que estão destacadas na cor azul. Essa equação aqui em 22 e essa equação em 24. Então, essas duas equações aí são elas as responsáveis por introduzir, né, a lei de Catâneo no sistema. Então, veja, eu destaco aqui, por exemplo, esses dois parâmetros aqui, o tal 0 e esse tal 1, tá? Esses dois parâmetros aqui, eles são diferentes de 0, mas eles são muito pequenos, tá? São muito pequenos. Então, se esses dois parâmetros eles são diferentes de 0, a gente tem esse sistema, tá? E esse sistema ele é um sistema hiperbólico, com o tal 0 e o tal 1 diferente de 0. Agora, se a gente igualar o tal 0 a 0 e o tal 1 a 0, esse sistema ele perde a hiperbolicidade. Por quê? Porque essas duas equações aqui, elas vão ser transformadas em equações parabólicas. E aí o sistema vai voltar para aquele trabalho lá de Awad e colaboradores de 2019, tá? Quando a gente considera esse tal igual a 0. Bem, então, a partir daí, a gente vai abordar esse problema usando a teoria de operadores lineares, a teoria de semigrupos de operadores lineares, né? Somente ela. Então, a gente precisa aqui definir, né, algumas notações. A gente temos aqui o espaço de fase, tá? Que é esse H cursivo, provido desse produto interno, e a norma induzida por ele, né? Então, aqui nós temos aqui um espaço de Hilbert. Bem, a partir daí, a gente consegue colocar esse problema, né, na forma de Cauchy, tá? E para colocar esse problema na forma de Cauchy, como eu falei, a gente precisa fazer umas operações elementares entre as linhas, né? Entre duas linhas do sistema. E aí a gente consegue colocar ele na forma de Cauchy, e colocando na forma de Cauchy a gente ganha esse operador A, tá? Então a nossa análise vai ser muito baseada nesse operador A. Bem, aí a gente tem o domínio, tá? O domínio aqui do operador A, e esse domínio ele é denso no nosso espaço de fase, e o primeiro resultado que a gente tem aqui desse trabalho é esse teorema de existência e unicidade de solução, né? Então, a gente consegue mostrar que o operador A é um gerador infinitesimal de um C0 semigrupo de contrações, então a gente aplica e a gente consegue provar esse resultado usando lá o teorema de Lume-Phillips, tá? Então, a partir daí, a gente consegue garantir esse resultado de existência e unicidade de solução. Bem, e o principal resultado do trabalho agora de fato, esses resultados aqui de estabilidade exponencial, tá? Então, a gente introduz aqui duas novas condições de estabilidade. Esse x0, tá? E esse x1. Tanto o x0 quanto o x1, eles só dependem de parâmetros físicos do modelo, como a gente pode ver aqui, ó. E aí, o interessante é que a gente precisa que esse x0 ele seja igual a 0, tá? Esse x0 ele tem que ser igual a 0, e a partir daí a gente pode analisar o problema considerando esse x1 igual a 0 ou diferente de 0, tá? Se a gente considerar esse x1 igual a 0, a gente tem uma condição necessária e suficiente para termos a estabilidade exponencial, tá? Se o x1 for igual a 0, a gente tem uma condição necessária e suficiente para termos o decaimento exponencial. Agora, se o x1 for diferente de 0, se o x1 for diferente de 0, a gente consegue provar falta de estabilidade exponencial, tá? E, consequentemente, a gente prova também decaimento polinomial e depois a gente prova que essa taxa aqui, ela é uma taxa ótima de decaimento polinomial, tá? E a gente sabe que dependendo do sistema que a gente está trabalhando, nem sempre que você consegue provar uma falta de decaimento, nem sempre você consegue provar que o sistema ele é
é polinomialmente estável, né? A gente sabe disso. E nem sempre que a gente tem a garantia de que o decaimento é polinomial, nem sempre aquela taxa de decaimento polinomial a gente consegue provar que ela é uma taxa ótima, né? Tem trabalhos, por exemplo, do Quintanilla, até um trabalho publicado na ML, onde ele analisa um sistema baseado na lei de Lord Schumann. E aí, nesse modelo, ele prova lá uma falta de estabilidade exponencial, mas ele não prova um decaimento polinomial, né? E aí eu me perguntei, mas por que ele não provou o decaimento polinomial? E aí, quando eu peguei esse sistema para dar uma olhada, eu vi que realmente tinha dificuldades lá que a gente não consegue contornar para garantir o decaimento polinomial, né? Parece que falta, né, alguns termos a mais no sistema para você garantir esse decaimento polinomial, né? Então, é uma particularidade desse modelo, né? Você não conseguir provar, pelo menos até agora ninguém conseguiu provar ainda esse decaimento polinomial para esse modelo com a lei de Lord Schumann, né? E nem sempre que você consegue também provar o decaimento polinomial, você consegue verificar que a taxa ela é ótima. Tem esse trabalho de 2019, de Lima e Fernandes Sade, onde eles atacaram o sistema de Bresser, né? E eles mostraram lá que a taxa de decaimento polinomial era de 1/16, né? 1/16avos. E eles não conseguiram responder se aquela taxa ela era ótima, né? Então, é um problema em aberto, como eu falei no início, né? Verificar se essa taxa ela pode ser melhorada. Então, nem sempre que você tem falta de estabilidade exponencial, você tem decaimento polinomial ou taxa ótima, né? E aqui, para nossa sorte, trabalhando com esse sistema, a gente conseguiu verificar esses itens, né? Estabilidade exponencial, falta de estabilidade exponencial, decaimento polinomial e taxa ótima, né, a partir dessas condições de estabilidade. Tá? Então, dando continuidade, quais foram as ferramentas, né, que a gente usou para provar esses resultados? Bem, a gente utilizou esse teorema de Proust, tá, de 1984, onde ele caracteriza para nós o decaimento exponencial. Tá? A gente utiliza ele tanto para provar o decaimento exponencial, como também para provar a falta de decaimento, né? Porque o resultado dele aqui é o resultado se somente se. Então, eu posso usar a contrapositiva desse teorema para provar a falta de estabilidade. E é isso que a gente faz no nosso trabalho. Bem, e para provar o decaimento polinomial? Né? Para provar o decaimento polinomial, a gente também usa esse outro importante resultado aqui de Borychev e Tomilov, de 2010, né? Onde ele caracteriza aí para a gente o decaimento polinomial. Então, antes desse teorema, como é que a gente fazia para provar o decaimento polinomial? A gente utilizava o método da energia. Só que usando o método da energia, a gente não consegue verificar taxas diferentes de decaimento polinomial, né? A gente não consegue verificar a taxa ótima de decaimento polinomial usando apenas o método da energia. Mas aí, esse importante trabalho de Borychev e Tomilov, ele nos permite fazer isso, né? Provar o decaimento polinomial e verificar diferentes taxas, né? Então, a gente também precisa mostrar aqui que o eixo imaginário está contido no conjunto resolvente, e a partir daí a gente tem que construir essa estimativa, tá? E aí, construindo essa estimativa, a gente tem o decaimento polinomial, olha, temos essa equivalência aqui com decaimento polinomial, usando aqui, com essa taxa de 1/alfa, tá? O teorema dele é bem maior, de fato, né? Tem outras equivalências, tá? Mas eu coloquei aqui apenas essa daqui, que é a principal que a gente precisa para esse trabalho, tá? Então, esses teoremas, né, eles foram fundamentais para a gente construir todos os nossos resultados, tá? Bem, então, vamos dar continuidade e vamos falar agora da estabilização exponencial do modelo. Então, seguindo, né, a ideia do teorema de Proust, o primeiro passo que eu tenho que fazer é provar que o eixo imaginário está contido no conjunto resolvente, tá? E a gente faz isso... É comum fazer isso por absurdo, né? Você supõe que não esteja contido no conjunto resolvente e a partir daí, então, você considera uma solução com norma 1, e aí, considerando que ele não está no conjunto resolvente, você constrói um sistema e, analisando esse sistema, você chega ao absurdo de que essa solução ela é uma solução nula, né? Mas como que ela é uma solução nula se a gente trabalhou inicialmente com uma solução cuja norma era unitária, né? Então esse é o contra-exemplo que surge. Então, o eixo imaginário, para esse problema, a gente mostra que ele está contido, de fato, no conjunto resolvente. E aí, se ele está contido no conjunto resolvente, eu posso escrever essa equação resolvente, né, e abrindo essas componentes. Então, a gente tem aí esse sistema de 36 até 43,
tá? Para analisar. Então, a gente vai construir resultados trabalhando com essa equação resolvente, com esse sistema de equações. Então, a gente vai usar ele para construir alguns lemas técnicos, né, que a gente já conhece, né, e muitos aqui já fizeram, já trabalham com isso. Bem, então, um resultado aqui, uma parte interessante desse modelo, que eu quero destacar aqui, é essa estimativa 44. Né? Essa estimativa 44, ela é fundamental para a gente construir os nossos resultados. E ela vem lá da dissipatividade do operador. Quando você faz aquele produto interno entre o operador A aplicado com o próprio U, né, você tem a dissipatividade, e aí você usa a desigualdade Cauchy-Schwarz, e você tem essa estimativa 44. Né? Então, essa estimativa aqui, ela nos ajuda muito a construir os nossos resultados. Bem, e a partir de agora a gente precisa construir lemas, lemas técnicos. Então, a ideia desses lemas técnicos é a gente buscar limitações para cada pedaço da norma da U no espaço de fase H. O espaço de fase H é uma soma de normas em L2, e a gente quer limitar essa solução nesse espaço, e aí, então, a gente tem que limitar, então, cada pedaço desse da norma, que é uma norma em L2. Então, a gente constrói esses lemas, né, lema 1.1, lema 1.2, na intenção de buscar essas limitações, tá? Então, eu vou pular isso aqui. E, finalmente, a gente chega aqui no lema 1.3, tá? Esse lema 1.3, eu quero destacar ele aqui, que ele é, de fato, a chave do nosso resultado, né? É a partir dele que surgem as nossas condições de estabilidade. É trabalhando com esse lema 3 que a gente encontra esse X0, a gente encontra esse X1, e a partir daí a gente vai poder fazer escolhas, e baseado nessas escolhas a gente vai obtendo resultados. Então, nesse lema 1.3, é o lema onde a gente estima aqui essa norma do termo de acoplamento, da VAF-X mais Psi. Então, eu tenho esse primeiro resultado aqui em 48, se esse parâmetro Qi, olha só, se esse parâmetro Qi, que é algo assim, olha, se ele for diferente de zero. Se ele for diferente de zero, eu consigo construir essa estimativa aqui, 48. Agora, se o parâmetro Qi for igual a zero, né, eu não sei. Então, eu tenho que levar isso também em consideração. Então, se esse parâmetro Qi ele for igual a zero, lógico, eu não posso ter mais essa estimativa aqui, né, porque anula esse termo que eu estou estimando. Então, se o parâmetro Qi for igual a zero, eu tenho que construir uma outra estimativa para o termo de acoplamento. E aí, quando a gente constrói essa outra estimativa, a gente tem essa desigualdade aqui em 49, tá? E aí eu chamo a atenção, né, para esses números aqui, ó. Quando a gente está construindo essa estimativa em 48, veja só o que aparece. Surge naturalmente aí esse parâmetro X1, que é esse daqui, olha. Ele surge naturalmente quando a gente faz essas contas, tá? Usando a equação resolvente. E aí, então, é a partir daí que a gente define esse parâmetro X1, dessa forma. Então, o lema 1.3, ele está construído, tá? Ele é a chave para a gente encontrar essas condições de estabilidade, e a gente precisa de mais lemas, né? Então, a gente precisa do lema 1.4, a gente precisa do lema 1.5, né? São todos normas, né, em L2 que estão presentes lá na norma da solução U no espaço H. Então, a gente constrói todas essas estimativas, tá? Bem, dando continuidade, finalmente a gente chega aqui no teorema, né, que é o principal resultado do trabalho. Então, nesse teorema, a gente mostra que se esse x0 é igual a zero, o sistema ele é exponencialmente estável se somente se o x1 for igual a zero, tá? Então, como é que a gente prova isso? Como o resultado é uma condição necessária e suficiente, eu tenho que provar as duas condições, né? A condição suficiente e a condição necessária. Então, quando a gente utiliza os lemas que a gente acabou de ver agora há pouco, a gente consegue construir essa estimativa em 52, tá? E aí, vejam só que interessante, né? Esses três últimos termos aqui da estimativa, eles são controlados. Eles podem ser controlados sem problema nenhum. Mas quando a gente se depara com esse termo aqui, e a gente tenta estimar ele, né, conseguir limitar ele, toda vez que a gente tenta limitar esse termo, a gente percebe que ele depende diretamente de lambda.
E aí, se ele depende diretamente de lambda, eu vou ter um problema, porque aí eu não vou ter a limitação do lado direito, tá? Se ele dependesse, por exemplo, inversamente de lambda, como aqui, olha, esse termo aqui, ele depende inversamente de lambda. Então, eu consigo controlar escolhendo ele muito grande, esse lambda é muito grande. Mas aqui ele depende diretamente de lambda. E toda vez que eu busco, né, fazer uma outra estimativa, sempre depende diretamente de lambda. Então, como que eu vou controlar esse termo? Né? E aí, o que a gente percebe? Que surge aqui esse parâmetro x1. Né? Então, é aqui, nesse momento, que a gente consegue perceber que, se a gente fizer o x1 igual a zero, a gente anula essa parcela, que prejudica a limitação, e então a gente consegue escrever essa estimativa aqui em 53. E aí, escolhendo lambda suficientemente grande e epsilon suficientemente pequeno, a gente consegue, então, provar o item 2 lá do teorema de Cruz, né, que é a limitação do operador resolvente. Então, veja só, aqui a gente enxerga muito bem que essa condição x1, ela foi uma condição suficiente para a gente conseguir a estabilização exponencial. Mas aí alguém poderia perguntar, mas será que ela é necessária? Ou foi só nós que não conseguimos controlar esse termo? Né? Então, esse é um questionamento interessante. Né? Será que ela é necessária? Então, é por isso que a gente prova que a condição ela é necessária e suficiente. E aí, para provar a condição necessária, a gente prova isso usando argumentos de contradição. Né? A gente supõe, por exemplo, que esse x1 ele é diferente de zero. Se ele for diferente de zero, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar uma solução U em H, tá? Essa solução U é diferente, é uma solução que tem norma diferente de zero, tá? É uma solução diferente da solução trivial, e eu posso, né, é comum fazer isso aqui, olha, você particulariza essas Fs, né, porque você quer apenas uma condição, apenas um contra-exemplo, né, o que você está fazendo aí, querendo aí, é buscar um contra-exemplo, então você pode particularizar essas Fs aqui sem perda de generalidade. Você pode fazer isso. A menos da F2, tá? A F2 a gente considera ela igual a seno. E aí, devido à regularidade aqui dessas funções, né, devido às condições de contorno dela, a gente pode escolher essas funções dessa forma, né, combinação de senos e cossenos, né, seguindo as condições de contorno do problema que a gente está resolvendo. Então, com isso, eu vou conseguir buscar um contra-exemplo, né, um contra-exemplo que me mostre que, se eu considerar o x1 diferente de zero, eu vou ter uma falta de decaimento. Então, fazendo a substituição dessas funções e dessas Fs na equação resolvente, a gente escreve esse sistema aqui, olha, de 55 até 60, olha. A gente escreve esse sistema, é um sistema de 6 equações, tá? E nas variáveis A1, A2, A3 até A6. Então, o que a gente pode fazer? Né? Trabalhar com esse sistema é complicado. Então, a gente percebe que a gente consegue aqui escrever, por exemplo, esse A4 em função desse A3. A gente consegue escrever esse A6 em função desse A5. Tá? Então, fazendo isso, a gente consegue reduzir o sistema para uma ordem menor, para uma ordem 4. E aí, colocando o sistema nessa ordem 4, o próximo passo a gente coloca ele nessa forma matricial e a gente passa a analisar essa equação matricial para buscar o nosso contra-exemplo. Tá? O contra-exemplo é o contra-exemplo onde a gente mostra que a norma da U ela explode, mesmo você pegando funções limitadas. Né? Então, esse é o contra-exemplo. E aí, como é que a gente faz isso? A gente precisa resolver esse sistema e encontrar o valor dessas constantes aqui, olha, A1, A2, A3 e A5. Então, quando a gente se deparou com isso, a gente pensou, poxa, mas por onde é que a gente vai começar? Né? A gente precisa resolver e encontrar todas essas incógnitas, né? Porque trabalhar com esse sistema aqui, com essa equação matricial, é muito trabalhoso, né? E aí a gente se lembrou lá do trabalho de Santos, Almeida Júnior, Munhoz e Vera, né? Trabalho de 2012, que foi publicado lá na JDE, a gente observou lá que no sistema deles, lá o sistema deles era uma equação matricial de ordem 3, mas lá no trabalho deles, a gente observou que eles tiveram sucesso
em encontrar apenas o valor desse A1. Resolvendo o sistema e encontrando apenas o valor de A1, já dava o contra-exemplo que eles queriam. Então, a gente pensou que a gente poderia também ter sucesso. Para não ter que resolver todas essas outras equações, a gente buscou, então, apenas a solução desse A1. E aí, para nossa felicidade, a gente teve sorte, porque nesse A1 também já nos mostrava o contra-exemplo que a gente buscava, tá? Bem, então, a gente trabalhou nesse sentido de isolar, encontrar o valor desse A1. Bem, e aí quando a gente isola, né, encontra esse valor de A1, só que antes de fazer isso, a gente precisa fazer uma escolha, tá? Uma escolha desse lambda. E aí a gente escolhe esse lambda dessa forma, tá? Também seguindo muito do que foi feito lá no trabalho de Santos e colaboradores, tá? E aí a gente introduz esse parâmetro aqui, esse parâmetro sigma, que eu destaquei ele aqui em vermelho. Esse parâmetro sigma, ele vai ser fundamental, né? E a escolha dele, a gente vai fazer posteriormente, tá? Então, resolvendo o sistema, a gente encontra o A1 dessa forma, tá? E aí, esse W é dado por essa expressão aqui, ó. Então, a gente precisa fazer essas contas, né? Aí a gente faz essas contas aqui e a gente consegue escrever, então, essa equação, olha. E aí, a gente percebe que esse lado aqui direito é assintoticamente equivalente a esse. E a partir daqui é que a gente vai conseguir tirar o valor desse alfa, desse sigma. Então, o que a gente faz? A gente iguala todo esse termo a esse termo aqui, k ao quadrado sobre sigma, né? Isso aqui é uma escolha adequada que é feita aqui. E aí, finalmente, o W ele fica simplificado, escrito dessa forma. E aí, veja só que interessante, quando eu faço essa escolha aqui para sigma, automaticamente eu encontro esse sigma dependendo dessas condições, dependendo desse parâmetro QC e desse parâmetro X1. Tá? Então, isso aqui é um resultado bem interessante, chamou a nossa atenção, né? Porque esses parâmetros, eles foram encontrados lá no lema 1.3. No lema 1.3, quando a gente faz as estimativas, a gente se depara com esses parâmetros. E aqui, quando a gente está calculando determinantes, né, vai surgir exatamente esse mesmo parâmetro, né? Então, isso aí deixou a gente bastante feliz quando a gente se deparou com isso dessa forma. E aí, então, a gente consegue escrever esse A1 dessa forma. Aí, veja que esse A1, né, ele que é a amplitude lá daquelas funções senos, esse A1 ele depende do parâmetro lambda. Tá? Então, para ele depender desse parâmetro lambda, ele vai de fato depender desse parâmetro lambda se esse X1 for diferente de zero. Né? E é o que a gente está supondo. A gente está supondo que esse X1 é diferente de zero. Tá? E também a gente precisa considerar que esse QC ele é diferente de zero aqui por conta de ele estar no denominador. Então, fazendo essas considerações a respeito de X1 e de QC, eu tenho que, de fato, esse A1 depende de lambda. Tá? Então, quando a gente enxerga que essa constante, né, que é a amplitude daquela função seno, ela depende desse parâmetro lambda, a gente já tem o contra-exemplo que a gente queria. Porque se a gente pegar a norma da solução em H, a gente vai fazer limitações inferiores para ela, né? A gente pode tirar os outros pedaços da norma e analisar simplesmente esse. E aí a gente consegue, então, verificar que essa norma aqui de U, ela é maior ou igual, olha só, do que esse termo aqui, que é da ordem 4. Né? Depende da ordem 4 de lambda. Só que esse termo ele só fica presente na estimativa, por quê? Porque o X1 é diferente de zero. E o QC também é diferente de zero. Então, veja que eu verifico aqui, de fato, uma condição necessária. Porque se ele for diferente de zero, eu não vou ter, eu vou ter que essa norma explode. Então, se a gente mandar esse lambda, fazer um lambda infinito, a gente observa claramente que essa norma, ela explode. Então, de fato, a gente verifica que nós temos aí uma condição necessária e suficiente para a estabilização do sistema. Eu já estou finalizando, e o último resultado aqui é a respeito do decaimento polinomial. Como eu falei, a gente prova isso usando o teorema de Bolychev e Tomilov. Né? Então, o que a gente precisa? Eu estou considerando, por exemplo, que o x0 é diferente de zero, o QC é diferente de zero e o x1 também é diferente de zero. Né? Porque, nesse caso, eu já sei que eu tenho
uma falta de decaimento exponencial. E aí a gente quer verificar se essa falta de decaimento exponencial, de fato, implica num decaimento polinomial. Então, nesse resultado, a gente prova que, de fato, a gente tem um decaimento polinomial com essa taxa meio, e essa taxa meio, ela é uma taxa ótima, tá? Então, como é que a gente faz para provar esse resultado, né? A gente usa aqueles mesmos lemas que foram provados para a construção do decaimento exponencial. A gente só vai ter cuidado na hora de usar eles, porque a gente vai ter que levar em consideração isso aqui, olha, que o x0 é diferente de zero, que o xi é diferente de zero e o x1 é diferente de zero. Então, supondo que esse x1 é diferente de zero, a gente consegue encontrar esse resultado de decaimento polinomial. Em seguida, a gente consegue mostrar que a taxa ela é uma taxa ótima, porque se a gente melhorar, a gente percebe um contra-exemplo. E, finalmente, eu resumo aqui nessa tabela, né, todos os resultados que foram encontrados no trabalho. Veja que eu apresentei hoje aqui apenas esses dois resultados aqui, olha. Esses dois resultados foram os resultados que eu apresentei. Né, mas nós temos esse outro resultado também no trabalho. Né, se o x0 for igual a zero, percebe que o x0 é sempre igual a zero, né? Então, se x0 é igual a zero e o xi é igual a zero, olha o que a gente tem. Falta de decaimento. E, consequentemente, a gente prova o decaimento polinomial e prova que a taxa é ótima. E esses dois resultados aqui foram os resultados que eu acabei de mostrar, né? Se o xi é diferente de zero e o x1 é diferente de zero, olha o que eu tenho. Falta de decaimento e, consequentemente, decaimento polinomial com taxa ótima. E, finalmente, se o xi é diferente de zero e o x1 é igual a zero, eu não tenho falta de decaimento polinomial. Pelo contrário, né? Eu tenho decaimento exponencial. Então, com isso, eu apresento aqui as referências, tá, usadas no trabalho, são apenas algumas, né, e os meus agradecimentos, eles vão para a Universidade Federal do Pará, ao CNPq pelo suporte, ao nosso grupo de pesquisa que nós temos aqui na Universidade Federal do Pará, o GPDPAN, o Grupo de Pesquisa em Equações Diferenciais Parciais da Amazônia, que é formado pelos professores Mauro Santos, Gilberto da Silva Almeida Júnior, Anderson Ramos, esse que vos fala, Mirelson Freitas e Manuel Jeremias. Então, obrigado a todos aí pela atenção. Obrigado, Anderson. Parabéns pela exposição, parabéns pelo histórico das equações. E eu vou passar aqui a sequência de perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta ao Anderson? Bom, eu vou fazer uma pergunta rapidinha, Anderson. Esse x0 ser igual a zero, ele envolve... Cadê o x0? Bota para mim. Ele envolve vários coeficientes daquelas equações, né? Existem várias possibilidades de ser zero. Aqui, olha. Esse x0, ele é dado por essa diferença aqui, ó. Aí, como você falou, né? Existem várias possibilidades. Basta que a gente considere ele igual a zero. A gente considera ele igual a zero, e aí, considerando ele igual a zero, a gente consegue encontrar esse x1. Se a gente não considerar ele igual a zero, a gente fica num problema como se a gente tivesse uma equação implícita. E aí a gente não conseguisse mais avançar. E aí, quando a gente considera esse x0 igual a zero, a gente consegue perceber que surge naturalmente esse x1. Se ele for diferente de zero, a gente não consegue obter esse x1. Então, é nesse sentido que a gente iguala ele igual a zero para conseguir obter esse x1. E a partir do x1 é que a gente faz toda a nossa análise. Exatamente. Eu estava olhando agora no resultado último, você tinha colocado anteriormente, você precisava do lambda, era suficientemente grande. E aí agora você mostrou bem a consistência dele, que você botou o lambda indo para o infinito agora, um lambda bem grande para você obter estimativa. Então é um trabalho está bem consistente desde o início lá, que você precisava de mostrar os coeficientes positivos. Mais alguém? Alguém quer fazer alguma pergunta? A parte numérica, Anderson, você fez alguma coisa na numérica disso aí?
Bem, olha, a parte numérica, professor Mauro, ela é muito interessante, né? No trabalho de 2019, de Awad e colaboradores, eles trabalham com um sistema de 4 equações diferenciais parciais, né? E lá eles conseguem fazer uma análise numérica. Mas aqui, né, nesse sistema, a gente achou que poderia ser um pouco complicado de fazer isso. E também, os que estão nesse trabalho, né, não têm muita experiência com o método de elementos finitos. Eu acredito que o método de elementos finitos seria o melhor método para trabalhar com esse problema. Então, de repente, seria interessante, né, fazer uma análise numérica para ver esses resultados de forma numérica. Seria legal, né? Mas a gente não chegou a investigar e nem ao menos nós cogitamos fazer isso. Não, aquele trabalho do Monsef, Awad, com a Maria Inês Copete, sim, eu conheço aquele trabalho que eles fizeram isso. Fizeram a parte numérica. Bem interessante. Sim. Agora, é um trabalho com muita conta, né, Anderson? Exatamente. Olha, realmente deu muito trabalho, né? Uhum. Então, isso aí foi bacana. Ok. Parabéns. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ô, Anderson, então, eu quero agradecer em nome aqui do Seminário de EDP em Matemática Aplicada. A sua palestra foi fantástica. O histórico, eu gostei muito do seu histórico, da forma que você apresentou o trabalho, a consistência e a segurança que você apresentou o trabalho. Muito, muito obrigado pela sua apresentação. E assim eu passo a palavra de volta para o Juan. Obrigado, Anderson. Obrigado, Mauro, y obrigado, profesor Anderson Ramos, por la excelente palestra. Muy obrigado a todos vocês. Las dos palestras, tanto la del profesor Enrico Baldinosi como la de Anderson Ramos, serán publicados en nuestro canal YouTube, postados en lo máximo 2 días. La próxima sesión del seminario, de acá 2 semanas, el 14 de julio, vamos a tener 2 palestrantes, el profesor Jaime Angulo, de la USP, y la profesora Ana Dubova, de la Universidad de Sevilla, de aquí a 14 días. Entonces, muy obrigado por su atención y nos estamos viendo de acá a 2 semanas. Boa tarde. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. Alô. Tchau, tchau. 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 Uhum.